Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Hoje, conforme a gente ficou na semana passada, eu vou começar a falar sobre o contratos de trabalho atípico. Eu acho que é importante a gente entender, porque hoje com a pandemia, a gente tem muitas... escuta muito falar, teve aceleração das alterações de maneira de trabalhar, o trabalho não vai ser mais o mesmo, mas eu acho que é importante então a gente entender quais as possibilidades formais que a nossa legislação nos dá, porque a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes esses momentos de crise, as pessoas não é tiram vantagem, mas às vezes se aproveitam um pouco de momentos de crise, de desespero, para criar o que eu chamo de mito, os mitos do empreendedorismo, como diz um professor meu da pós, ou o mito de autonomia, para justificar os trabalhos informais que eu acho, é uma opinião minha, pessoal, que eu acho que é um grande entrave no nosso país, é o trabalho na informalidade. A gente pôde ver agora na quarentena como foi difícil, muito porque muitas pessoas se parassem de trabalhar, não ganhavam realmente nada, por quê? Porque estavam na informalidade. Então ficavam sem respaldo nenhum. Porque a informalidade que eu falo é diferente do trabalho autônomo, algo organizado. Eu falo realmente daquela pessoa que fica sem direito nenhum. Então, voltando ao nosso assunto, isso aqui eu só quero dizer para terem claro que aqui hoje a gente vai falar sobre trabalhos, mas trabalhos formais, contratos atípicos, que não é um contrato de emprego tradicional, mas sim formais e que tem o respaldo da nossa legislação. Então, hoje eu vou falar sobre o tempo determinado, trabalho de tempo determinado, o estagiário e o trabalho eventual. O trabalho de tempo determinado, eu trouxe um exemplo, eu já tinha trazido outros exemplos em outros vídeos, como os da fábricas de chocolate, em época de Páscoa, ou comércio, época de Natal. A gente também vê muito desse tipo de contrato no litoral, na época de veraneio, restaurante que contrata por aquele período os garçons, ou atendente em loja também, no comércio. Mas eu trouxe um outro que a gente não vê muito, que ele está respaldado na Lei 2.959 de 1956. Aqui, gente, às vezes eu olho para esse lado porque eu tenho a minha colinha que eu faço pros vídeos, tá? Pra não ficar decorando e não parecer um robô falando, né? Cuspindo informação assim que eu decorei. Então eu prefiro ter o material para consultar rapidamente. Então essa lei, ela fala sobre um contrato que a gente vê muito na construção civil, que é o contrato de obra certa. Não é o mesmo da empreitada, que a gente vai ver em outro vídeo. Mas esse contrato de obra certa, o que é importante entender para encaixar nesse de tempo determinado, é que ele deve demonstrar que é um contrato para serviço com tempo transitório, serviço transitório, porque sim, como diz o nome, ele é determinado, então vai ter aquele tempo e não vai ter mais o vínculo, depois do serviço estar pronto, que esse tempo, no geral, o contrato é de máximo 2 anos, obviamente pode ser prorrogado, tá, dentro desse tempo. Ele tem que ser, os trabalhadores nesse contrato, eles terão sim que ter sua carteira assinada e também eles terão todos os direitos trabalhistas e previdenciários, já que, né, a carteira assinada pelo construtor, a carteira assinada, e eles terão esses direitos.
Os trabalhadores contratados para mais de 12 meses de serviço, tendo sua rescisão do seu contrato, eles terão sim o direito de uma indenização, que é menos 30% do que ele ganharia. Então, ele tem esses direitos, e todos os direitos garantidos, trabalhistas e previdenciários. Eu acho que é mais ou menos isso, e a gente tem que sempre ter a noção que esse contrato, ele tem que ter sim, ele tem que ter essa característica transitória. Ele tem que ser um contrato escrito também, e tem que ter esses direitos trabalhistas garantidos. O que eu digo de direitos trabalhistas, essa indenização, a previdência, ele tem que ter o descanso remunerado, o material de EPI, que é muito importante na construção civil. Então, tudo isso é esse contrato de obra certa, que eu acho que não é uma coisa muito comum, assim, a gente estudar e ver como exemplo, porque é algo bem específico, mas eu achei interessante trazer por isso mesmo, porque não é algo que a gente vê todos os dias. Aí, o trabalho eventual, ele se dá para um serviço esporádico, como o nome diz. Ele não vai ter, ele tem todas as outras características, menos a não eventualidade. O trabalhador, ele não vai sofrer nenhuma penalidade do empregado comum, porque ele vai receber por serviço prestado. Ou seja, ele não apareceu para prestar aquele serviço, não vai ganhar, mas também não vai acontecer nada. A penalidade é ele realmente não ganhar por aquele serviço. Então, isso aqui a gente vê, ele é o eventual, ele não chega a ser um autônomo, mas ele tem sendo redundante, uma autonomia muito grande. Por causa disso, porque ele não tem uma obrigação, ele vai ganhar só por o que ele faz, pelo que ele executa. Então, essa é a grande diferença desse trabalhador. E o estagiário, eu acho que aqui a maioria das pessoas já devem ter sido estagiários e sabem como funciona e como não funciona também. Mas o estagiário a gente vai lendo e a gente acha muito interessante, porque o estagiário ele não é um empregado, mas ele é assim um trabalhador atípico, como aqui a nossa listinha todos são. Mas ele tem alguns requisitos. Por exemplo, tem alguns estágios que são para ensino final do ensino fundamental, mas a maioria é ensino médio, ensino profissionalizante e faculdade, o mais comum. E vamos dizer, ensino profissionalizante e faculdade tem algo que a gente espera. Esse tipo de trabalhador, o objetivo dele não é ganhar dinheiro. Obviamente, todos sabem que quando a gente faz o estágio, é muito legal ganhar a nossa bolsa, vamos dizer assim. Mas não é essa a finalidade. A finalidade realmente é aprender o ofício. Ou seja, quando tá no ensino profissionalizante ou está na faculdade, tu quer ter aquele contato prático com a tua profissão. Então, um dos requisitos é esse. O estágio, ele tem que oferecer uma experiência prática daquele labor. O que quer dizer isso? Que aqueles escritórios, ou empresas, ou até instituições públicas que te contratam para fazer coisas como faxina em depósito, servir cafezinho, tirar cópia. Se não é isso o teu curso, está descaracterizado, porque essa é a característica do teu serviço, é um dos requisitos. Outro requisito é que o estagiário deve sim estar formalmente matriculado na instituição.
E esses requisitos, quando eles não estão, eles conformes, não se encontram, eles vão gerar uma penalidade mais para a instituição, empresa contratante, que vai ser de criar um vínculo empregatício com esse estagiário. Nesse contrato são duas partes, o estagiário e a empresa, a instituição. Mas tem uma terceira parte, que é a instituição de ensino, que ela vai ficar mais ou menos como um fiscalizador desse trabalho. Ou seja, ela vai fiscalizar se o aluno está indo, se o aluno está aprendendo coisas do seu ofício. A instituição de ensino, ela é como quase uma mediadora. Esse estagiário, eu não sei se a maioria aqui, eu acho que na área de direito só a Justiça Federal é que paga feriados. Então, o estagiário geralmente tem direito a férias, mas feriados, mesmo tu querendo trabalhar, tu não trabalha e tu não recebe também por aquele dia. Tu só recebe os dias trabalhados, vamos dizer assim. E, obviamente, tu não tem a tua carteira assinada, porque não é um emprego, não vai ter a parte previdenciária de trabalhadores, de outros tipos de trabalhadores. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é importante também entender que o estagiário, ele está assim, ele vai estar, ele não está na verdade, ele não está com seus direitos garantidos na CLT, mas quando tiver algum problema, algum litígio, ele poderá se respaldar na Justiça do Trabalho. Até porque, por causa dessa consequência de penalidade de vínculo de emprego, então a Justiça do Trabalho é que será competente. E aproveitando, já que a gente tá falando de estagiários, vamos para algo quase parecido, que é o trabalhador voluntário. Nada contra os estagiários e os contratantes de estagiários, mas não todo mundo já foi estagiário. Então, o voluntário, ele pode ser jovem ou uma pessoa adulta. Ele deve ter um termo de adesão. Nesse termo de adesão, ele vai ter especificado quais os seus serviços. Pode ser geralmente para ONG ou instituições filantrópicas. Ele não vai receber nada. Ele pode, se nesse termo de adesão tiver descrito alguns gastos possíveis com o trabalho voluntário, ele pode pedir reembolso desses gastos. Ou seja, o ressarcimento. Ele não vai ter nenhum vínculo, obviamente, porque é um trabalho voluntário, a pessoa na verdade, uma boa ação que a pessoa está fazendo para a sociedade, para o bem-estar social. Mas ele deve sim, o importante nesse contrato é ter esse termo de adesão assinado. Então, hoje a gente viu por tempo determinado, que a gente vê que tem todos os direitos trabalhistas e previdenciários e a carteira assinada pelo construtor. A gente viu o trabalho eventual, que é aquele esporádico, que ele vai ganhar apenas pelo trabalho executado, ou seja, vai ter uma autonomia, não vai sofrer penalidades que outros trabalhadores sofreriam. O estagiário, que ele é um estudante, que seu objetivo no estágio é sim aprender sobre o seu ofício, e ele tem que ter essa característica, tem que ter um trabalho que agregue ao seu ensino e também
tem que estar matriculado numa instituição de ensino. Caso contrário, terá essa penalidade do reconhecimento de vínculo. E o voluntário, que é aquela pessoa adulto, jovem, que quer fazer uma coisa para sua comunidade, procura uma ONG para prestar esse trabalho por alguns dias. Esse termo de adesão, que é importante ter, é fundamental ter esse termo, que vai dizer as atividades executadas, os dias, o tempo, o horário dessas atividades. E a remuneração, não terá remuneração, a não ser se o termo tiver, ele poderá ter um ressarcimento dos seus gastos com trabalho voluntário, se nesse termo estiver previsto, caso contrário, não. Então, acho que é mais ou menos isso para a gente começar. Nos próximos vídeos, a gente também vai ver sobre o trabalho de tempo parcial, que é um pouco difícil de visualizar na prática, mas, enfim, na teoria ele existe. A empreitada, que, como eu disse antes, é diferente da obra certa. A gente vai ver também o trabalho religioso, que a gente pode ver nas igrejas que contratam pastores, por exemplo. Os serviços autônomos e também a terceirização, mas essa terceirização eu vou deixar por último, que eu vou fazer um vídeo só sobre ela, porque ela teve alterações bem importantes na CLT, e eu acho que é importante esclarecer bem a sua responsabilidade civil, maneira de ver que é realmente uma terceirização e não é uma fraude, porque às vezes é uma maneira de fraudar os trabalhadores, os direitos que estão na CLT, fingindo que é uma terceirização quando não é. Então, eu acho que é bem importante a gente fazer esse vídeo só ela. E é mais ou menos isso, eu acho. Então, até o próximo vídeo, que eu vou gravar ainda essa semana. E espero que vocês continuem todos bem. Eu vou fazer uma de youtuber hoje, então podem dar um like aí no vídeo e se inscrever na página, que me ajuda. E se quiserem contar algum caos de estágio ou alguma outra dúvida que vocês tenham, eu vou estar muito feliz de poder responder e compartilhar com vocês algumas situações. E é isso. Até o próximo vídeo.